Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Então bem-vindos a mais um encontro. No encontro de hoje nós vamos falar sobre o filósofo Heidegger. Quem foi Heidegger? Qual sua filosofia? O filósofo que se debruçou sobre a questão do ser, que é o ser. Então vamos lá, roda a vinheta. Então, pessoal, para nós entendermos a filosofia de Heidegger, a gente precisa entender da onde que ele parte, da onde que Heidegger saiu. Então ele parte lá da fenomenologia, que estuda o fenômeno. Então ele estava preocupado em entender o ser. O que é o ser? E ele chega à conclusão que ele só poderia saber quem é o ser perguntando para o ser que é capaz de dar respostas, ou seja, o próprio homem. E quando o Heidegger vai analisar o ser do homem, ele chega à conclusão que o homem é um ser aí. O que significa que o homem é um ser aí? Que o homem é possibilidade. O que significa isso? Que a existência do homem se dá no campo da possibilidade. Possibilidade no sentido de opções, no sentido de escolhas, de possibilidades. E estando no mundo, ele vai fazer uma crítica ao filósofo Husserl, que entendia que a realidade, aquilo que existe, era para ser visto, era para ser contemplado, para ser olhado. E o Heidegger, ele fala não, né? Aquilo que existe é para ser utilizado pelo homem. Então as coisas existem à medida que elas são utilizadas pelo homem. Nesse ser no mundo, né, o ser aí, o homem enquanto um ser aí, o homem também é um ser com os outros. E aí o Heidegger vai falar sobre a coexistência autêntica. O que seria um coexistir autêntico? Quando os outros são ajudados a adquirir a liberdade de assumir seus próprios cuidados. Então, quando os indivíduos ajudam os outros a cuidar de si mesmos. E se o homem é uma possibilidade, significa que ele tem escolhas. Então, ele pode escolher trabalhar, ele pode escolher estudar, ele pode escolher ter lazer, né, ir para a igreja. E aí o Heidegger vai falar o quê? Que o homem se perde nessa existência. Ele se perde no campo das possibilidades. E aí o Heidegger vai falar que isso é uma vida inautêntica, ou seja, que isso seria uma vida não autêntica. E aí ele chega a uma conclusão, que a única coisa que o homem não pode escolher é a morte. Então a morte é um fato, é aquilo que ele não pode escolher. Ou seja, é o momento que o homem chega à conclusão que ele é um ser para a morte. E a morte seria o nada, o não existir, né? A falta de ser. E neste momento, o homem chega à angústia. Então, o que seria a angústia humana na filosofia de Heidegger? Seria o ser para a morte. Então, a finitude, o fim da existência, para Heidegger seria a causa da angústia humana, da angústia do homem.
E aí, qual que é a resposta que Heidegger vai dar? Que uma vida autêntica seria o momento que o homem é capaz de aceitar a sua própria finitude, o seu próprio fim, ou seja, aceitar a morte. Então, só quando o homem aceita a morte que ele é capaz de viver de forma autêntica. E aí, como que é a relação do homem com o tempo, né? O homem, ele é uma tríade: passado, presente, futuro. A gente vive o presente com as lembranças do passado se projetando para o futuro. Então, quando o homem toma consciência que ele é um ser para a morte, ele aceita a sua finitude, ele vê o tempo de uma forma alheia, né? Ele vive o tempo sabendo que o fim de tudo é o nada, é a morte. Então ele fica alheio, né? Alheio ao tempo. E para finalizar, o Heidegger ele vai entender que o lugar que o ser se revela é na linguagem poética. Então, para ele, a filosofia, a ciência não foram capazes de resolver a questão do ser. E só a linguagem poética é capaz de revelar o ser. E terminando, ele vai fazer uma crítica à técnica, né? A técnica que seria o meio que o homem transforma a natureza. Então, como eu disse, o homem enquanto possibilidade, enquanto opções, ele se perde em suas opções, que seria a vida não autêntica. Então, a técnica seria o meio pelo qual o homem pensa ser capaz de dominar tudo, né? De dominar a própria natureza, de dominar o mundo. Então, pela técnica, ele acredita ser o Todo-Poderoso. Porém, isso é uma vida inautêntica. Por quê? Porque a vida autêntica é ser consciente que o fim de tudo é o nada, ou seja, é o ser para a morte. Beleza? Valeu e até a próxima. Deixe seus comentários e curta os nossos vídeos. Valeu!